Olá, boa noite. Daniel Vorcaro vai ser transferido do interior de São Paulo para a Penitenciária Federal em Brasília. Justiça acatou o pedido da PF, que alega a necessidade de garantir a integridade física do preso. Ministro Flávio Dino suspende quebra de sigilos de filho de Lula, aprovada pela CPI do INSS. A guerra no Oriente Médio completa uma semana e ataques com drones e mísseis se espalham pela região. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu a decisão da CPMI do INSS que havia quebrado os sigilos fiscal e bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente. Vamos a Brasília falar com Gabriela Milanese. Boa noite, Gabi. Conta pra gente como é que foi a decisão do ministro e no que ela se concentrou. Oi, Cris. Boa noite para você, muito boa noite para quem nos acompanha. Olha, o ministro Flávio Dino disse o seguinte, que cabe ao STF delimitar a constitucionalidade adequada para que as provas obtidas pela CPMI do INSS não sejam anuladas mais à frente. Na decisão, o ministro afirmou que o parlamento não pode quebrar sigilos bancários com decisões em bloco e simbólicas. Dino também afirmou que a decisão não tem qualquer relação e não invalida as quebras de sigilo efetuadas na investigação da Polícia Federal. A decisão dos parlamentares que determinou as quebras de sigilo foi tomada em votação conjunta, com mais de 80 requerimentos, sendo votados todos ao mesmo tempo, numa sessão marcada por confusão e agressões entre os parlamentares. A cúpula da CPMI reagiu à medida. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, disse que o episódio toca diretamente o delicado equilíbrio institucional entre os poderes da República. Já Alfredo Gaspar, relator da comissão, afirmou que a decisão do ministro Dino cabe como uma luva para a proteção dos grandes corruptos da nação. Flávio Dino ainda destacou que a CPMI pode sim votar as quebras de sigilo, inclusive a de Lulinha, mas que isso tem que ser feito individualmente. Cris? Obrigada, Gabi. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Polícia Federal e autorizou a transferência imediata de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. Ele deve chegar no final da manhã à capital federal. A Polícia Federal justificou a necessidade de garantir a integridade física de Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça determinou que a PF mantenha diálogo com a direção do presídio de Potim, no interior de São Paulo, para que sejam adotadas as medidas necessárias para a transferência. O banqueiro permanece em regime de isolamento no presídio, procedimento padrão para novos detentos, e também para manter a integridade física de Vorcaro, que é considerado um arquivo vivo. Em nota, a defesa do banqueiro disse que o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu sem que os advogados tivessem acesso aos elementos que fundamentaram a medida. Os advogados de Vorcaro informaram ainda que pediram ao Supremo Tribunal Federal que determine à Polícia Federal a apresentação das informações, como as datas das mensagens mencionadas na investigação, a comprovação da existência do suposto grupo denominado A Turma e documentos e datas que comprovariam os pagamentos mencionados pela Polícia Federal. Vorcaro tem entre os advogados alguns dos maiores criminalistas do país, como Roberto Podval, Sérgio Leonardo e Pier Paolo Bottini. A prisão de Daniel Vorcaro e a transferência para um presídio comum podem aumentar a pressão para que o banqueiro faça um acordo de delação premiada. Uma eventual colaboração é considerada explosiva por causa das relações dele aqui em Brasília nos meios político e jurídico. Até o momento, a defesa nega categoricamente qualquer possibilidade de negociação de colaboração. A equipe não é formada por especialistas em delação premiada. Cabe ao plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidir se mantém ou não a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou agora à noite que o estado de saúde de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, é gravíssimo e ele permanece internado no CTI.
Ontem, a Polícia Federal chegou a confirmar a morte cerebral de Luiz Felipe. Ele foi preso suspeito de ser o operador de uma milícia particular criada por Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, o vídeo mostra que esse sicário atentou contra a própria vida e já foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Agora à noite, os advogados de Mourão informaram que o quadro dele permanece grave, mas que não há indicativo clínico para o início do protocolo de morte encefálica. A quebra de sigilo telefônico de Daniel Vorcaro revelou mensagens que sugerem que o banqueiro teve uma série de encontros com autoridades dos três poderes. As mensagens com diálogos entre Daniel Vorcaro e a namorada dele foram reunidas em documentos analisados pela CPMI do INSS. Em 19 de abril de 2025, Vorcaro contou ter se encontrado sozinho com o ministro Alexandre de Moraes. A mulher do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. Vorcaro afirmou: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." A namorada pergunta: "Ele está em Campos ou foi para te ver?" Vorcaro então responde: "Ele está passando feriado." O ex-banqueiro também sugeriu um encontro com o presidente Lula em dezembro de 2024. Disse que Lula chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar na sala. E depois afirmou que o encontro teria sido ótimo. Em 13 de agosto de 2024, Vorcaro comemorou uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que aumentava o limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão por cliente, em caso de quebra de um banco. Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. A proposta não avançou. 3 meses antes, em outra conversa, Vorcaro já havia citado o senador. "Ciro Nogueira é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida." Em nota, Ciro Nogueira disse que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo por interagir eventualmente com elas. E reforçou que nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso. O conteúdo do telefone celular de Vorcaro não foi apresentado integralmente na decisão do ministro André Mendonça, relator do caso no STF, mas foi um dos elementos que pesaram para a prisão do ex-banqueiro. A medida causou também desconforto na Procuradoria-Geral da República, já que não houve manifestação da PGR no prazo para a operação de ontem. No documento, Mendonça alertou que se as medidas requeridas pela Polícia Federal não fossem acolhidas com urgência, haveria risco à segurança e à própria vida de pessoas que se tornaram vítimas dos ilícitos apontados e que a demora dificultaria a recuperação de valores bilionários que foram desviados. Até o momento, a Procuradoria não se manifestou. Mendonça também aponta o relacionamento ilícito entre Vorcaro e os servidores do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza e Bellini Santana. Em uma troca de mensagens, o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, pergunta: "Hoje tem que pagar a primeira do Bellini, ok?" Em seguida, Daniel Vorcaro responde: "Ok." Em outra mensagem, Fabiano Zettel diz a Vorcaro: "Bellini cobrando, paga?" A resposta de Daniel Vorcaro foi: "Claro." As defesas de Paulo Sérgio e Bellini Santana não foram localizadas. O ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre o suposto encontro com Daniel Vorcaro. Israel lançou uma nova onda de ataques contra o Líbano. Nosso correspondente Vitor Larregina traz as informações de Tel Aviv. Boa noite, Vitor. Oi, Cris. Os bombardeios foram no bairro de Darya, no sul de Beirute, uma região com grande concentração de habitantes e que é reduto dos terroristas do Hezbollah. O Líbano faz fronteira com Israel e está cada dia mais envolvido no conflito justamente por causa da presença do Hezbollah, que é aliado do regime iraniano. Mais cedo, forças israelenses atacaram 200 alvos no Irã. O exército de Israel disse que já destruiu mais de 60% dos lançadores de mísseis e 80% da defesa aérea iraniana. Hoje, o aeroporto aqui de Tel Aviv voltou a operar parcialmente e também restaurantes e escritórios voltaram a abrir de maneira limitada nesta quinta-feira. Eu volto com você. Obrigada, Vitor. A ação conjunta entre Estados Unidos e Israel entrou em uma nova fase. O objetivo agora é destruir as bases subterrâneas do Irã, enquanto ataques com drones e mísseis se espalham pelo Oriente Médio. Um alvo em movimento
e um ataque preciso. Foi assim que a Força Aérea de Israel abateu um caça iraniano em pleno espaço aéreo do Irã, em um raro combate direto nos céus. Segundo militares israelenses, a aeronave foi interceptada depois de decolar de uma base no oeste do país. Foi dessa mesma região que partiram os drones que atingiram o Azerbaijão, que faz fronteira com o Irã. Autoridades disseram que 2 drones iranianos caíram em um aeroporto e em uma escola do país, deixando 4 feridos. O governo do Azerbaijão colocou as forças armadas de prontidão e disse que vai responder. O governo iraniano negou ter lançado os drones. Já a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou ter atingido um petroleiro americano no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos não confirmaram. Outros bombardeios foram registrados em uma refinaria no Bahrein e no aeroporto de Abu Dhabi. Desde sábado, o Irã lançou 500 mísseis e 2.000 drones na região. 40% deles contra Israel, que viveu mais um dia sob tensão. As sirenes de alerta tocam em Tel Aviv, agora são quase 2 horas da tarde e a rede de abrigos é espalhada pela cidade como nesse estacionamento. Agora as pessoas vão em direção a este abrigo. Ir para o bunker virou rotina, diz esta israelense. Os ataques iranianos foram interceptados pelo sistema de defesa. O exército israelense também intensificou os bombardeios contra o grupo terrorista Hezbollah no Líbano, que é aliado do Irã. E uma ordem de retirada em massa foi emitida para todo o bairro de Darre, em Beirute, principal reduto dos extremistas. No Irã, a ação conjunta de Israel e Estados Unidos entrou numa segunda fase, segundo fontes militares. O objetivo agora é destruir as bases subterrâneas que abrigam uma grande quantidade de mísseis balísticos do regime islâmico. Os Estados Unidos divulgaram agora à noite novas imagens de um ataque contra o Irã. O vídeo mostra pelo menos 2 explosões. Segundo o exército americano, a embarcação era um navio porta-drones com dimensão semelhante à de um porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Ainda não há informações sobre vítimas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que quer participar da escolha do novo líder iraniano. Donald Trump também falou sobre a tentativa do Irã de negociar um acordo com os Estados Unidos. O correspondente em Washington, Matias Brotero, traz os detalhes. Boa noite, Matias. Boa noite, Cris. Donald Trump disse que o governo iraniano buscou um acordo, mas que já é tarde demais. O presidente apresentou um balanço da guerra. 24 navios iranianos foram destruídos em 3 dias e a comunicação do Irã foi derrubada. Trump afirmou ainda que depois de acabar o que está fazendo no Irã, é questão de tempo para tomar medidas em relação a Cuba. As declarações aconteceram em um evento aqui na Casa Branca com a presença de jogadores do Inter Miami, time de Lionel Messi. Também nesta quinta, a maioria da Câmara dos Deputados barrou uma proposta que impediria Trump de realizar novas ações contra o Irã sem a aprovação do Congresso. A discussão acontece um dia depois de uma resolução semelhante ter sido barrada no Senado, onde os republicanos também têm maioria. Cris. Obrigada, Matias. A guerra no Oriente Médio já começa a pesar no bolso dos europeus. O preço da gasolina, por exemplo, subiu em vários países. Motoristas alemães agora atravessam a fronteira com a Polônia para economizar até 50 centavos de euro por litro, cerca de R$3. É uma diferença grande, diz a motorista. Em Portugal, a população correu para os postos para fugir de novos aumentos. Vim logo, sim senhora, aproveitar enquanto os preços não aumentam. A partir da próxima semana, o preço do litro do combustível aqui em Portugal deve aumentar em até 20 centavos de euro, o equivalente a cerca de R$1,20. O conflito na região por onde passa grande parte do petróleo internacional tem provocado oscilação no mercado mundial e pressão sobre o preço dos combustíveis. Luiz Montenegro, primeiro-ministro português, prometeu descontos no imposto sobre produtos petrolíferos para reduzir o impacto nas bombas. Além do combustível, o gás natural também subiu por causa da suspensão das atividades no Catar, um dos principais fornecedores da região.
Somente nesta semana foram 22%. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia há 4 anos, a Europa reduziu a importação do gás russo por gasoduto e passou a depender mais do transporte marítimo. Hoje, o Catar responde por até 14% do gás fornecido ao continente. O Conselho Europeu está em alerta. Um conflito prolongado pode pressionar ainda mais o custo de vida na Europa. De volta ao Brasil, os bombeiros seguem o trabalho para resgatar as vítimas do desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte. Vamos conversar com a Gisele Ferreira, que traz as últimas atualizações para a gente. Oi, Gisele, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você. Olha só, já são quase 24 horas de buscas pelas vítimas que ainda estão sob os escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas foram retiradas com vida e levadas a um hospital aqui da capital mineira. 10 pessoas morreram no desabamento e 2 ainda continuam desaparecidas. 29 pessoas estavam no imóvel no momento do desabamento. 9 delas escaparam sem ferimentos. Segundo a Defesa Civil, não há indícios de que o desabamento esteja relacionado à chuva. A polícia investiga se uma obra de ampliação do prédio de 4 andares teria provocado o acidente. De acordo com a Prefeitura, a documentação do lar dos idosos está legal. Inclusive, foi feita uma vistoria recente em janeiro. Cris? Obrigada, Gisele. O IBGE divulgou novos índices da taxa de desemprego no Brasil. Leonardo Wack chega agora com essas informações ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. O estudo revela que houve estabilidade no desemprego nos últimos 3 meses e queda significativa na comparação anual. A taxa de desocupação no trimestre encerrado em janeiro foi de 5,4%. Segundo a pesquisa, a população desocupada é de quase 6 milhões de pessoas, número estável em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2025. Agora, na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve queda de 17,1%, o equivalente a 1.200.000 pessoas a menos sem trabalho. A renda média real do trabalhador ficou em R$ 3.652, um recorde da série histórica. Cris. Obrigada, Léo. E o bom momento do mercado de trabalho também se reflete na indústria. O setor de alimentos espera crescer 2,5% neste ano. No trimestre encerrado em janeiro, quase 103 milhões de brasileiros estavam trabalhando. Quase 39 milhões e meio com carteira assinada no setor privado e quase 13 milhões e meio sem registro. 26 milhões de pessoas trabalhavam por conta própria. 37,5% da população ocupada estava na informalidade. Taxa de desemprego se manteve em 5,4%, menor índice registrado na pesquisa. Esta indústria é um exemplo do momento positivo no mercado de trabalho. Em 2025, contratou mais 174 funcionários nesta fábrica de massas. Foi necessário, devido à demanda que nós tivemos de produção, devido ao consumo do mercado, nós startamos mais uma linha de espaguete. Isso também contribuiu muito para a contratação de pessoas aqui na nossa unidade. O Vitor foi um dos contratados. Eu estava trabalhando em uma outra empresa, porém quando pintou essa chance eu já aproveitei, porque é uma empresa melhor, um porte melhor, oportunidades melhor, eu aproveitei e acabei vindo para cá, né? As indústrias de alimentos se destacaram na geração de empregos. Segundo a associação que representa o setor, as empresas criaram mais de 50 mil vagas em 2025. Quase metade dos postos de trabalho criados pelas indústrias de transformação que usam matérias-primas para fabricar produtos. Com mais funcionários e aumento da produção, o faturamento das empresas cresceu 8%. Apesar das dificuldades de tarifas e tudo mais, mas nós conseguimos exportar para 190 países que confiam na qualidade do produto alimentício industrializado brasileiro. A expectativa do setor para este ano continua positiva.
Trazendo novos produtos e aumentando nossa capacidade, a gente está apostando num crescimento importante também para 2026. Um crescimento real da ordem de 2,5%. A Caixa Econômica Federal apresentou nesta quinta-feira o balanço de 2025. O banco teve lucro recorde no ano passado. A Caixa anunciou lucro líquido recorrente recorde de 15 bilhões e 500 milhões de reais em 2025. O resultado, que considera apenas as operações habituais do banco, representa alta de 10,4% em relação a 2024. Já o lucro líquido contábil, que inclui todos os ganhos e despesas, até mesmo valores pontuais, somou 16 bilhões e 100 milhões de reais no ano passado. O crescimento foi de 18,7% na comparação com o ano anterior. O banco também reforçou o investimento em tecnologia. Foram mais de 5 bilhões de reais destinados à automação de processos e à segurança cibernética. Segundo a instituição, as medidas ajudaram a evitar prejuízos com fraudes que poderiam chegar a 1 bilhão de reais. Se nós compararmos com 2022, é um crescimento em investimento em infraestrutura, em desenvolvimento, ou seja, em hardware e em software na empresa, que cresceu 73%. Outro destaque foi o avanço do crédito concedido pelo banco. O total de empréstimos e financiamentos cresceu 11,5% em 12 meses e atingiu 1 trilhão 378 bilhões de reais. O carro-chefe continua sendo o crédito imobiliário. O volume destinado à compra da casa própria chegou a 938 bilhões de reais, alta de 13% em um ano. Em 2025, as novas contratações de financiamento imobiliário somaram 690 bilhões e 200 milhões de reais. Crescimento de 12,2% na comparação com 2024. O Fundo Garantidor de Crédito informou nesta quinta-feira que os bancos terão de pagar, no dia 25 de março, antecipações obrigatórias de suas contribuições no valor de 32 bilhões e 500 milhões de reais para recompor o caixa da instituição. De acordo com o FGC, já foram pagos 38 bilhões e 400 milhões de reais em garantias a credores do Banco Master. E veja que ótima notícia! Os resultados do ensaio clínico de fase 3 da vacina tetravalente, produzida pelo Instituto Butantan, revelaram uma eficácia de mais de 80% contra casos graves de dengue. Vamos conversar com a Caterina Schutte, que traz os detalhes ao vivo daqui de São Paulo. Olá, Caterina, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite a você e a todos. Olha, os resultados do imunizante mostram uma proteção sólida e duradoura contra a dengue. O estudo acompanhou cerca de 17 mil voluntários no Brasil. Nenhuma internação por dengue ocorreu entre os vacinados, enquanto o grupo placebo registrou 8 casos. Para prevenir a dengue sintomática, a eficácia foi de 65%. A Butantan DV, aplicada em dose única, já é aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos. A vacina integra o Programa Nacional de Imunizações. E olha, a proteção contra os 4 serotipos do vírus, segundo especialistas, é uma ferramenta essencial no combate à dengue no país. Cris. Viva a ciência! Obrigada, Caterina. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.